Nesta videoaula vai-se apresentar amplificadores de potência, mais especificamente a primeira parte de amplificadores de potência. Portanto, nesta primeira videoaula vão-se falar de aspectos introdutórios e apresentar-se-ão as arquiteturas de amplificadores de potência lineares. Na próxima videoaula falar-se-á de amplificadores de potência comutados. Bom, a definição popularmente falada de amplificador de potência é um amplificador de sinais movido a esteroides. Quer-se dizer com isto que parte dos conceitos aplicados nos amplificadores de pequenos sinais podem ser aplicados nos amplificadores de potência, mas os restantes conceitos não. Vamos já ver a seguir que implicações é que tem o projeto de um amplificador de potência. Bom, num projeto analógico, normalmente os primeiros andares são otimizados em tensão. Só o andar final é que é otimizado em corrente. Esta metodologia traz diversas vantagens. Portanto, só o último andar é otimizado em termos de dissipação de potência. Portanto, isto permite então a obtenção de elevados ganhos de potência e simultaneamente a otimização espacial das zonas de grande dissipação, fazendo com que haja uma restrição bem definida dessas zonas, das zonas onde temos grande dissipação de energia, que se refere justamente à zona onde está o andar final otimizado em corrente. Bom, o amplificador de potência, no âmbito dos circuitos de radiofrequência e não só, é o último andar antes da antena do subsistema do emissor, ou o último andar antes do altifalante, e, portanto, por esse motivo, ele designa-se por andar de saída. E também garante um sinal de radiofrequência na antena, isto é, na carga, com uma determinada potência. Ou, no caso de um amplificador de áudio, garante um sinal de áudio no altifalante com uma determinada potência. Sendo que no caso dos amplificadores de áudio, a potência é extremamente fácil de calcular, uma vez que a impedância do altifalante tipicamente ou é 4 ohms ou é 8 ohms. Bom, projetar um amplificador de potência não é fácil, porque é necessário tentar-se conciliar aspectos aparentemente contraditórios entre si, nomeadamente os amplificadores de potência são os blocos que mais energia consomem num emissor receptor de radiofrequência ou num amplificador de áudio, e o projeto para a operação linear a baixa tensão de alimentação é extremamente difícil. Portanto, em conclusão, não existe uma metodologia que sirva para todas as aplicações e a solução encontrada é específica para a aplicação em causa. Portanto, o projeto de um amplificador de potência obriga a analisar a linearidade e o balanço energético. São estes os dois fatores mais importantes no projeto de um amplificador de potência, até bem mais do que a tensão de alimentação propriamente dita. Bom, nos amplificadores de pequenos sinais, o problema da linearidade não se colocava e o balanço energético também não era necessário, justamente pelos sinais serem pequenos, de baixa amplitude. O amplificador de potência divide-se em diversas categorias que são dependentes da aplicação em causa. Temos a classificação dos amplificadores de potência quanto à largura de banda, por exemplo, amplificadores de banda larga e amplificadores de banda estreita. Um amplificador de banda larga claramente é um amplificador que é utilizado em aplicações de radiofrequência, mais especificamente em ultra-wideband, sendo um amplificador de banda estreita, por exemplo, um amplificador tipicamente usado em aplicações de áudio ou de radiofrequência, usando modulações de amplitude clássicas. Portanto, os amplificadores de potência com requisitos de saída em termos de replicação dos sinais à entrada podem-se caracterizar como lineares ou amplificadores de potência de envolvente ou envoltória variável,
em que os sinais à saída desse amplificador são sempre uma réplica exata ou quase exata dos sinais na entrada. Existe também amplificadores de potência cuja saída possui envoltória constante. Isto é, os sinais à saída, como eles possuem envoltória constante, então possuem amplitude independente do sinal à entrada. Isto traz algumas vantagens face aos amplificadores lineares, nomeadamente maior eficiência e projeto mais simples, porque eles são projetados para lidar com uma única potência de radiofrequência ou não. Muito bem, em amplificadores de pequenos sinais viu-se que a máxima potência transferida para carga ocorria quando a impedância de saída era igual à impedância da carga conjugada. Isto para uma situação genérica, em que a impedância não é puramente real. No caso dos amplificadores de potência, a máxima transferência de potência para a carga não é o critério de projeto. Caso contrário, na melhor das hipóteses, a máxima eficiência teórica seria 50%. Normalmente é completamente inviável desperdiçar 50% da potência. Por exemplo, se tivermos uma situação em que a gente precise de transmitir um sinal com 400 watts de potência, então significa que este amplificador dissiparia no mínimo 400 watts no seu interior. Portanto, na ausência de precauções relativamente à dissipação térmica, isto poderia resultar na destruição do amplificador de potência ou mesmo do microdispositivo que possui internamente esse amplificador de potência. Todavia, mesmo que não houvesse o perigo da destruição térmica, o desperdício de potência limitaria a vida útil da bateria, caso o sistema estivesse a ser alimentado por baterias. A título de curiosidade, em comunicações via satélite, lá em cima nos satélites, para potências muito mais elevadas que 400 watts, recorre-se a tubos de ondas progressivas. Estes tubos de ondas progressivas têm ganhos de potência da ordem de 70 decibéis e operam tipicamente entre 300 MHz e 70 GHz. Em aplicações de baixa potência, isto é, para potências menores ou iguais que 0,8 W, mais especificamente em dispositivos móveis, a eficiência tem um impacto na autonomia das baterias. Portanto, maior autonomia obriga que haja a que os amplificadores possuam uma maior eficiência. Definindo aqui um indicador muito usado para caracterizar amplificadores de potência, temos em primeiro lugar o fator de utilização, ou FU, que dá-nos o valor da potência de saída, ou potência RF, sobre o produto da tensão de pico vezes a corrente de pico. E este indicador quantifica o nível de esforço, ou o nível de stress ou solicitação do amplificador de potência. Portanto, quanto menor for o fator de utilização para uma dada potência de RF, tem-se uma maior dissipação térmica no amplificador de potência. E isto pode então acarretar na sua destruição, se a potência de pico for muito alta, e se a destruição não for problema. Uma vez mais temos o velho problema da diminuição da vida útil da bateria. Portanto, o fator de utilização não pode ser dissociado da percentagem do tempo de condução por ciclo de radiofrequência, de condução do dispositivo ativo no amplificador de potência. O conjunto das técnicas para fazer um amplificador de potência denomina-se de classes de operação e estas condicionam ou impõem um determinado funcionamento ao amplificador de potência. Existem um conjunto de classes. As mais conhecidas são as classes A, B, AB e C. Nestas 4 primeiras classes, o dispositivo ativo é polarizado para se comportar como um amplificador linear.
Nas classes D e F, o dispositivo ativo ele é comutado para sinais de radiofrequência na carga com amplitude constante. Portanto, as classes de funcionamento lineares, as classes A, B e C, elas são apropriadas para modulações de amplitude, AM, por exemplo. Enquanto que as classes D, E, F, isto é, as classes de funcionamento comutadas, são apropriadas para modulações de frequência, ou frequency modulation. Vamos ver aqui um circuito genérico para as classes A, B e C, isto é, para as classes lineares. Portanto, a distinção destas quatro classes, ela é feita, ela distingue-se na forma como a polarização é feita. Portanto, basicamente temos aqui o MOSFET, temos aqui temos então o nosso MOSFET, que é o que faz a amplificação. E depois existem os seguintes componentes. Aqui um indutor com um valor de indutância muito elevado, que denomina-se de choque. Portanto, este indutor de choque é suficientemente elevado para se comportar como uma fonte de corrente constante. Então, basicamente, aqui o choque é como se fosse uma fonte de corrente. Basicamente, para, obviamente, polarizar aqui o MOSFET de baixo. Então é muito simples, a gente determinar aqui uma tensão DC, para polarizar aqui este MOSFET, vamos ter aqui uma corrente DC e esta corrente DC é a mesma que passa no choque, porque aqui vamos ter o capacitor de bloqueio, só que passa a componente AC. E então, em termos práticos, aqui o choque pode ser substituído por uma fonte de corrente constante de valor IDS DC. Depende da tensão DC que se coloca aqui no MOSFET. Depois existe aqui o circuito tanque, LC. Ele é um circuito aberto apenas para a frequência da RF. Tá? Então, somente a frequência para este valor de FRF é que é dissipada aqui na antena. Para efeitos práticos, a gente pode admitir que para as restantes frequências este tanque é um curto-circuito, embora na prática isso não seja verdade, porque o tanque ele possui um fator de qualidade e, portanto, idealmente o tanque é assim, tem esta impedância, okay? Tem impedância infinita para a frequência da RF e impedância nula para as restantes frequências, okay? Mas na prática ele tem uma impedância que não é nula para as restantes frequências. Mas é uma boa aproximação, uma vez que normalmente a gente lida com a frequência principal, FRF, e depois com os harmónicos. E, por exemplo, para 2 FRF, aqui a atenuação do tanque já é significativa. E podemos então admitir que ele se trata de um curto-circuito. Temos então aqui um capacitor de bloqueio, DC, que impede justamente que a corrente que vem aqui do choque se passe aqui, flua para a direita. E finalmente existe aqui um NMOS que funciona como dispositivo ativo. Portanto, basicamente ele ou é polarizado ou chaveia, dependendo da classe de operação. Mesmo aqui nas classes lineares, ele também pode chavear, exceto a classe A. Nas outras classes ele pode chavear, embora não chaveie o tempo todo. Bom, já agora aqui temos um NMOS, mas pode-se perfeitamente implementar um esquema parecido com o PMOS. É simplesmente inverter o circuito todo. Bom, então, supondo então que o tanque possui um fator de qualidade muito elevado, isto é, ele é um circuito aberto para a frequência
de sintonia, 1/2π raiz de LC, e é praticamente um circuito fechado, um curto-circuito para as restantes frequências. Vamos supor que aqui, portanto, que aqui temos então a nossa frequência FRF. Então aqui no tanque a gente vai ter também uma réplica dessa frequência FRF, que é justamente a frequência de sintonia do tanque. Outra coisa importante, há pouco falou-se em harmónicos de FRF. Se o circuito estiver a funcionar numa zona puramente linear, 100% linear, isso não há problema. Não existem esses harmónicos. Mas como vamos ver a seguir, aqui o MOSFET ele pode chavear, dependente da classe B, A, B ou C. E portanto vão aparecer harmónicos dessa frequência FRF. E portanto aqui o tanque ele vai eliminar essas componentes espectrais. Então, definindo aqui o ângulo de condução alfa, este ângulo de condução é o ângulo de condução aqui deste MOSFET. E esse ângulo é que vai determinar se a classe é A, B, AB ou C. E então esse ângulo denomina-se por 2π vezes uma fração de tempo. Esta fração de tempo pode ser 100%, isto é igual a 1. Neste caso o ângulo de condução é 2π e o MOSFET está sempre a conduzir. Ou, por exemplo, se a fração de tempo for, por exemplo, 50%, o ângulo de condução é só π. Ele só conduz então metade do período da frequência FRF. Então vamos supor então que temos aqui uma tensão DC, VDC, aqui na porta, e que se soma depois a ela uma onda senoidal. E portanto podemos então observar aqui a onda senoidal a vermelho, somada aqui à tensão VDC. Tá? Aqui vamos supor, só para simplificar, que a tensão limiar de condução do MOSFET é 0 V, apenas para simplificação aqui da análise das classes de operação. Portanto, então, se a gente tiver então esta tensão AC somada com esta tensão DC, então, esquecendo momentaneamente esta senoide, se tivermos aqui só tensão DC, aqui a corrente IDS vai ser igual à corrente no choque e vai ser simplesmente igual à nossa corrente DC. Como foi dito há pouco, o choque pode ser substituído por uma fonte DC de valor constante. E portanto, se temos aqui uma corrente constante, eventualmente aqui vão surgir outras correntes variáveis no tempo. Essas correntes elas vão e vêm para a direita. Não podem ir e vir do choque, porque justamente o choque ele é uma fonte de corrente. Então agora quando a gente coloca aqui, soma-lhe uma tensão AC, que é a tensão DC, obviamente vamos ter uma corrente AC também a fluir aqui, somada à corrente DC, que é a corrente no choque. Esta corrente AC aqui é muito fácil, é GM, a transcontância deste MOSFET, vezes a tensão que temos aqui, vezes, chamemos-lhe XT. Se isto aqui for X, esta corrente aqui será GM vezes X. Pronto. E vamos lhe somar, e esta corrente variável no tempo vai se somar aqui a choque. Claro que esta corrente GM-XT ela vai e vem, portanto, do lado direito. Portanto, ela faz este percurso assim. Para aqui e para ali. Okay? Claro que aqui a tensão AC na entrada ela tem um valor máximo, não é? E o valor máximo, a sua amplitude máxima é quando a soma dessa tensão AC com a tensão DC, portanto ela toca aqui no zero, ou toca no zero em primeiro lugar, ou toca em cima no valor máximo em segundo lugar.
mas normalmente essa amplitude ela é limitada pela tensão pelo zero. Bom, agora também já se sabe facilmente que então, então agora analisando aqui a tensão nos terminais do MOSFET, bom, se a gente só tiver tensão DC na entrada, só vamos ter corrente a fluir do VDD para a massa através de IDS. Ou seja, como só temos corrente DC, aqui o choque ele é um curto-circuito para sinais, para tensão. Então aqui o VDD passa aqui para o dreno. E portanto a tensão VDS, na ausência de tensão AC, é igual a VDD. Quando a gente começa a injetar, portanto a aplicar aqui uma tensão AC no gate, vamos ter uma corrente AC proporcional a essa tensão AC do gate, e nós já sabemos, isto aqui lembra um amplificador de fonte comum. Na realidade isto é um amplificador de fonte comum modificado. E portanto, como ele é um amplificador de fonte comum, ele tem ganho negativo. E portanto, a tensão aqui, a tensão VDS, que é a tensão Vout, caso a gente não tivesse toda esta coisa aqui, toda esta parafernália do lado direito, então o Vout seria VDS, e portanto se a corrente aumenta, a tensão diminui. Portanto a tensão aqui no dreno é contrária à tensão no gate, porque ela é um amplificador de fonte comum com ganho negativo. E eventualmente, à medida que a gente aumenta a amplitude da tensão aqui na entrada, eventualmente, portanto, como isto é um oceano, não é? Ele é simétrico em redor do zero, que neste caso é VDD, que é o ponto médio. Portanto, quando a soma da tensão AC no dreno somar com a tensão VDD, portanto, quando ela valer zero, quando o mínimo da soma valer zero, o máximo dessa soma vai valer 2 VDD. Então aqui, teoricamente, o máximo que teremos aqui é uma excursão entre 0 e 2 VDD. E o valor médio é VDD por causa do choque ser um curto-circuito para a tensão DC. Isto dele ser um curto-circuito para a tensão DC não invalida o facto de ele ser uma fonte de corrente constante. Bom, agora aqui a tensão na saída, portanto, para todos os efeitos, aqui esta tensão VDD aqui no capacitor de bloqueio elimina, transformando-a em zero e transformando aqui este valor máximo em positivo, este valor mínimo em negativo. E portanto, supondo então que isto aqui é a frequência de RF, não é? Então aqui o choque ele é um circuito aberto e aqui na saída temos justamente este sinal AC. Aqui está ele. Curiosamente, não, isto não é curiosamente, porque isto realmente explica-se dessa seguinte forma. Se o valor máximo da tensão AC aqui no dreno for VDD, então aqui teremos o máximo VDD e aqui o zero será menos VDD, porque a gente está a subtrair VDD a 2 e a 0. Então ficamos com o VDD menos VDD. O que quer dizer que, então, a potência máxima que se tem aqui na saída teórica será, portanto, caso a amplitude aqui neste ponto seja VDD, então essa potência máxima é VDD ao quadrado sobre 2 RL. Porquê VDD ao quadrado sobre 2? Porque a gente está a multiplicar, portanto, isto aqui é uma tensão DC equivalente ao quadrado sobre RL. Isto é a definição de potência. Esta tensão DC ela é o valor RMS desta tensão AC. A gente sabe que o valor RMS é a tensão de pico sobre raiz 2. Uma tensão de pico máxima teórica VDD, então o valor RMS teórico ou eficaz é VDD sobre raiz 2. VDD sobre raiz 2 ao quadrado e VDD ao quadrado sobre 2.
E, portanto, a máxima potência teórica aqui é VDD ao quadrado sobre 2 RL. Supondo então que RL é igual a 5 ohm e a tensão da alimentação é 10 volt, então a potência máxima teórica que este amplificador aqui consegue suprir nesta carga de 5 ohms é 100 décimos, ou seja, é 10 watt. Ou seja, com estas especificações de carga e tensão não se consegue transmitir aqui para esta carga mais que 10 watts. Se quiséssemos transmitir para a carga, por exemplo, o dobro da potência, portanto, só haveria duas hipóteses. A primeira era ou diminuir o valor da RL de 5 para 2,5 ohm, e neste caso a potência então seria o dobro, ou aumentar a tensão de alimentação de raiz de 2. E, portanto, a potência já seria então o dobro. Portanto, mais que 10 watt, então é inviável com esta carga e com esta tensão. Então, só para... Portanto, o valor médio da tensão VDS aqui, no MOSFET, ela é igual a VDD, então, porque o choque é um circuito aberto para sinais de RF e é um curto-circuito para sinais de DC. Portanto, o VDD passa para aqui, para o dreno, direto. Agora é o seguinte, aqui os ramos. Então vamos reparar o seguinte, aqui estes ramos do VDD para o dreno e do dreno para a máxima, portanto estes dois ramos castanho, eles só passam por pontos de potencial maior ou igual que zero. Portanto aqui temos 0, VDD, e então o swing máximo aqui, portanto, será de 0 a 2 VDD, porque os ramos não podem ter potenciais negativos. Os potenciais negativos estão aqui deste lado, porque o capacitor de bloqueio elimina aqui a componente DC e subtrai-a ao valor máximo e ao valor mínimo da tensão AC mais a tensão DC no dreno. Então, começando aqui com o amplificador de potência de classe A, basicamente já se falou quase tudo do amplificador de potência. Pronto, o amplificador de potência de classe A, o seu ângulo de condução é 2 π radianos. E, portanto, a máxima corrente de RF, ela vai ser menor ou igual que a corrente aqui no choque. Portanto, a corrente RF é a corrente aqui, que passa na carga. Okay? Então, o seu máximo valor é igual a I-choque. A gente já viu que aqui tínhamos então o valor médio, que é I-choque, que é uma corrente AC, depois temos uma corrente DC, e depois tínhamos somado uma corrente AC que pode ter um valor máximo de valor I-choque. Tá? Pode ter um valor máximo, mas essa corrente normalmente ela é menor que esse valor máximo, e portanto, como a amplitude da corrente AC é menor que o I-choque, então temos esta situação genérica vermelha. Só muito excepcionalmente é que temos esta situação limite. Portanto, então temos que garantir que o MOSFET não entre em corte, isto é, temos que garantir que a corrente AC, que é ARF cosseno 2πRFT, que é esta aqui, não é? Que ela somada com o I-choque seja maior que 0, ou igual a 0. Como foi dito há pouco, estamos a admitir que a tensão limiar de condução é 0. Se fosse um outro valor, aí ainda vamos imaginar que era este o VTH. Então, neste caso, a tensão AC seria esta, o seu valor máximo. Então, esta seria a amplitude máxima e esta aqui também.
Aqui neste amplificador temos um pequeno problema, é que independentemente desta amplitude da corrente AC aqui no dreno, vamos ter sempre aqui presente a corrente e choque. E portanto, só o persistir dessa corrente de polarização e choque, temos uma dissipação térmica constante, que é esta corrente vezes a resistência do canal, do MOSFET. O MOSFET tem uma resistência não nula e, portanto, temos aqui uma dissipação térmica. Bom, isso traduz-se em baixa eficiência, porque temos ali uma perda constante. Agora, portanto, aqui a questão não é saber se, mas de quanto é essa baixa eficiência. Para isso vai ser necessário calcular portanto, a dissipação. Portanto, vamos agora então supor que a corrente de RF, que o seu valor máximo é igual ao valor da corrente de choque. Isto é, a corrente no dreno é esta aqui. Ela toca os 0 ampere. Portanto, a potência DC no amplificador vai ser a corrente DC, que é a corrente de choque, vezes a tensão DC que aqui temos, que é VDD. Portanto, esta é a nossa potência DC. Portanto, a potência DC é então igual a ARF vezes VDD. Portanto, o ARF aqui é a amplitude da corrente AC. A potência da RF à saída do amplificador, aqui nesta carga, tá? Ela é, portanto, vamos definir aqui a média quadrática desta corrente, que é o valor RMS desta corrente, portanto, a corrente IRF é esta aqui, ok? Isto aqui é IRF. Portanto, calculando o cálculo da sua média quadrática, então é igual então o seu valor RMS. Portanto, aqui este IRF, ele é este. Ele tem valor nulo. A gente depois vai somar-lhe o I-choque. E, portanto, temos aqui uma amplitude. Esta amplitude, supondo que o amplificador então está a funcionar no limite, não é? A amplitude é ARF. E, portanto, o valor RMS dele é o seguinte. Portanto, então, essa média quadrática entra aqui no cálculo da potência de RF, que é a média quadrática de IRF vezes RL. Tá? A média quadrática da corrente de RF, que é esta aqui, é o máximo de RFT ao quadrado sobre 2. Este máximo nós já sabemos que é ARF. Está certo? Bom, também podemos definir a potência RF em função daqui da tensão Vout T. Bom, o Vout portanto, a corrente é Vout sobre R. Portanto, a corrente ao quadrado é Vout ao quadrado sobre R. Então, o quadrado corta com este R e fica R, e aqui máximo de Vout T. Portanto, o cálculo da eficiência faz-se da seguinte forma, é a potência de RF sobre a potência DC. Portanto, a potência DC é o máximo da corrente de RF vezes o VDD, conforme foi visto anteriormente. A potência RF é o máximo de IRF ao quadrado sobre 2 vezes RL. Portanto, ficamos então aqui com esta expressão. Portanto, a eficiência é o máximo da corrente de RF vezes RL sobre 2 VDD. Aqui nesta situação, o máximo é então ARF. E então a eficiência será ARF vezes RL sobre 2 VDD. Portanto, então, funcionando no limite, a tensão que temos na carga, ela tem valor médio nulo e tem valores máximo e mínimo de VDD. Portanto, o máximo da tensão na saída, na carga, é igual ao máximo da corrente vezes o RL. E com o amplificador classe A a funcionar no limite, esse máximo é igual a VDD. Então, substituindo o máximo de RFT vezes RL por VDD, resulta
Portanto, aqui nesta expressão anterior da eficiência resulta que quando a gente está a funcionar aqui no limite, em que o Vout toca VDD e menos VDD, a eficiência é 50%. Agora temos um pequeno problema. Para o máximo da corrente vezes DRF vezes RL igual a uma fração de VDD, em que aqui o K é menor que 1, então o máximo de Vout é menor que VDD. Isto é, se a gente não estiver a funcionar no limite da operação, isto é, se K for menor que 1, a tensão na carga vai ser esta, aqui. Ela não vai tocar VDD e nem menos VDD. Bom, está um bocado tosco, mas aqui esta amplitude é igual a esta. Tá? Então, nesta situação, o máximo, aqui este máximo, é menor que VDD. E, portanto, a eficiência será este valor, este fator de redução sobre 2. Isto é, vai ser menor que 50%. Então, conclusão, no amplificador de classe A, a eficiência teórica máxima é de apenas 50%. Portanto, quanto maior a amplitude do sinal na saída, maior é a eficiência. Já agora, na ausência de sinal a amplificar, sinal de RF, claro, a amplificar, a gente vai ter na saída 0. Todavia, a corrente IDS, ela sabemos que é igual à corrente de choque. Tá? Ela é constante. Então, vamos ter uma potência DC que é este I choque vezes VDD, que é uma potência constante. Ora, se a gente tem sinal nulo na carga, isto é, potência 0, e se temos uma potência DC diferente de 0, quer isto dizer que a eficiência vai ser 0. Tá? O problema é que com esta eficiência 0, a gente tem uma dissipação constante. Portanto, na ausência de sinal a amplificar, sinal AC, a eficiência, além de ser 0, ainda temos dissipação constante. E, portanto, as perdas são máximas e iguais a 100%, como é óbvio, não é? Se a gente tem potência nula útil, quer dizer que, e ainda assim temos dissipação, significa que a perda é 100%. Portanto, na ausência de sinal a amplificar, as perdas de energia são máximas e iguais a 100% da energia fornecida pela fonte de alimentação. Portanto, o amplificador classe A tem estes dois inconvenientes. Primeiro, a máxima eficiência teórica, 50%, e na ausência de sinal AC a amplificar, a sua perda é máxima. Agora, a seguinte questão que não quer calar. Então, se o amplificador de potência tem se o amplificador de potência classe A tem estes dois inconvenientes graves, não é? Então, porquê é que ele é usado? Ele é usado porque é o amplificador que permite ter máxima linearidade. Portanto, a gente olhando aqui para a tensão na carga Vout, podemos então observar que só temos aqui FRF. Mesmo que não tivéssemos o choque, tá? Mesmo que a gente tirasse o choque fora, íamos ter isto. Portanto, só temos a componente fundamental, porque o MOSFET ele não entra em corte, ele não está a chavear, ele está constantemente a conduzir e a produzir um sinal AC. E, portanto, nesse caso, não temos, como não existem harmónicos da frequência principal, justamente pela ausência de chaveamentos, então o amplificador é 100% linear. Portanto, o amplificador a classe A é a classe mais linear possível, porque ela não produz harmónicos de harmónicos. E como não produz harmónicos, então a distorção não existe. Então, neste caso, distorção não linear, entende-se. Pronto, claro que temos estes pequenos drawbacks, né? Estas pequenas desvantagens.
Portanto, na vida é mesmo assim, a gente tem sempre que pesar dois fatores, linearidade, que é a máxima, aqui com a classe A, e dissipação de energia, que também não é a melhor classe, bem pelo contrário, é a pior classe de todas. Na análise anterior, a gente admitiu que o MOSFET estava-se a comportar como um interruptor ideal, isto é, não tinha perdas. Portanto, a resistência no canal era nula e, portanto, a mínima tensão VDS era zero. Todavia, o valor mínimo aqui, o valor mínimo VDS, ele não é nulo. Pelo seguinte, primeiro, os elementos reativos, choque, este capacitor de bloqueio e o próprio tanque, eles têm perdas. E também podem existir aqui variações nas condições de polarização. E, portanto, tudo isto faz com que a máxima eficiência se situe abaixo de 50%. Vamos ver aqui um pequeno exemplo. Vamos supor que aqui a tensão VDS é, portanto, a corrente. Vamos primeiro começar com a corrente. A gente coloca aqui uma tensão de polarização e depois colocamos aqui um sinal AC. Então vamos imaginar que aqui temos I0. Okay. E então vamos ter aqui esta corrente. E aqui temos valor, aqui uma amplitude I1. Mais I1 para cima e menos I1 para baixo. Agora, se a gente aumentar aqui ligeiramente esta tensão DC, vamos ter isto a subir para cima. E, portanto, vamos ver agora aqui mais um terceiro caso, em que a gente aumenta ainda mais esta tensão DC e temos esta situação aqui. Bom, como já podemos observar, a segunda situação de polarização, ela é a que permite ter a máxima variação possível de corrente, aumentando para isso a tensão AC. Portanto, a gente pode, supondo então que este aqui é zero e aqui é o valor máximo, então se a gente aumentar aqui o sinal AC, aqui no segundo caso ele toca em cima e toca em baixo. E então aqui deste lado vamos ter uma tensão ao contrário, não é? Porque a tensão aqui a tensão VDS e a tensão aqui na saída, ela tem, portanto, temos ganho negativo, ela é ao contrário, então aqui, supondo então aqui temos VDD e menos VDD. Aqui estamos a admitir que tudo é ideal, exceto a polarização. Portanto, mas se a gente agora diminuir a tensão de polarização, a gente já não consegue aumentar muito aqui o sinal AC, porque se o aumentarmos, como na segunda situação, não é? O que vai acontecer é isto, e o MOSFET corta. Tá? O que quer dizer que vamos ter aqui com esta polarização, vamos ter na carga uma tensão que é com uma amplitude que é uma fração da tensão VDD. E, portanto, nesta segunda situação, a eficiência, se aqui a gente conseguir eficiência de 50%, aqui vamos ter uma eficiência menor que 50%, por mais que a gente aumente aqui a tensão, porque obviamente não podemos aumentar a tensão AC, porque depois o MOSFET corta. E claro, isto só considerando as questões de polarização. Não se considerou as perdas nos elementos reativos. As perdas nos elementos reativos, estamos a falar de perdas térmicas. Portanto, essas perdas, além da dissipação térmica devido a esta corrente DC, né? Portanto, a gente vai ter perdas térmicas aqui nestes elementos reativos. E essas perdas vão ter que ser subtraídas de algum lado. Vão ser subtraídas da potência transmitida para a carga. E, portanto,
Supondo que não temos perdas térmicas, que a potência na carga é igual à potência DC, então neste caso temos P sobre P mais P, que é 50%. Agora, se a gente tiver aqui perdas adicionais, portanto, as perdas, portanto, a potência transmitida para a carga, mais estas perdas, mais esta potência DC, vai dar um determinado valor. Então, este valor de potência útil na carga sobre estas três potências vai dar 50%, menor que 50%. Portanto, é muito fácil deduzir, ou pelo menos chegar a esta conclusão assim de forma muito qualitativa, só partindo da situação ideal em que a gente tem eficiência teórica de 50%, quando não temos aqui perdas nos elementos reativos, e quando a gente inclui as perdas nos elementos reativos, é muito fácil saber que que essa eficiência é menor que 50%, porque as perdas que surgiram aqui foi potência que foi subtraída da potência DRF. Mesmo a potência mantendo-se constante. Tá? Portanto, antes então tínhamos P sobre 2P, né? Agora temos P menos ΔP. ΔP é a potência, a perda aqui nos elementos reativos, sobre P, que é a potência DC, não é? Devido ao choque, mais a perda aqui nos elementos reativos, mais a potência na carga, que é a potência que tínhamos antes de P, menos o que foi roubado, ΔP. Tá? Então, isto aqui é P menos ΔP sobre 2P. E, portanto, muito facilmente deduz-se que isto é menor que 50%. Tão simples como isso. Porque a potência ela não se cria, tá? Portanto, como essa potência ela não se cria, temos que roubar potência útil aqui na carga para incluí-la aqui nas perdas dos elementos reativos. Relativamente aos níveis de tensão e corrente que o dispositivo deve suportar, é importante saber que aqui na classe A o MOSFET deve suportar uma tensão de pico de 2 vezes a tensão de alimentação entre o source e o drain, e além disso ele deve também suportar o fluxo de uma corrente de pico que é dada por 2 VDD sobre a resistência da carga, isto é, ele deve suportar 2 vezes a corrente de choque. E, portanto, o fator de utilização em classe A é tal que o amplificador de classe A enfrenta condições muito desfavoráveis de funcionamento e o seu uso é reservado quando não é possível linearidade desejada com as outras configurações. Portanto, aqui nesta situação, na classe A, o fator de utilização é dado, como sabemos, pela potência de radiofrequência, isto é, a potência dissipada na carga, sobre a tensão vezes a corrente de pico no nosso dispositivo ativo. Portanto, a potência de RF já sabemos que é VDD sobre 2 ao quadrado sobre 2RL, e a dissipação aqui e a corrente de pico vezes a tensão de pico. Então, a tensão de pico é 2 vezes VDD e a corrente de pico é 2 VDD sobre RL. E, portanto, o fator de utilização para a classe A é igual a 1/8. Bom, passando agora para o amplificador de classe B. Portanto, a situação mais adversa associada à classe A de funcionamento ocorre quando o amplificador de potência dissipa toda a energia fornecida pela fonte de alimentação. Isto acontece justamente na ausência de sinal à entrada, ou seja, quando Vin igual a 0 V. Por isso, é favorável que o elemento ativo esteja ao corte sempre que não haja sinal a amplificar. Esta é a situação da classe B de funcionamento, em que o dispositivo ativo conduz apenas durante meio período de frequência da portadora, isto é, quando o FT, a função
Ft é igual a 50%. Neste caso, o ângulo de condução é π radianos. Isto implica que o ângulo de condução seja de apenas π radianos. Tomando como referência esta figura seguinte da corrente, portanto, nesta situação vai-se ajustar a amplitude do sinal senoidal em conjunto com a introdução de um nível DC apropriado de polarização. Então, existirão frações do período da frequência da portadora em que o MOSFET estará ao corte e, por isso, o ângulo de condução irá ser menor que 2 π radianos, até atingir o valor desejado de π radianos. Podemos então observar aqui a corrente que vamos ter. Só vamos ter corrente durante meio período da nossa frequência de portadora. Portanto, facilmente se percebe que para o MOSFET estar em condução durante meio período da frequência da portadora, a tensão na saída terá de uma forma altamente distorcida. As distorções resultam no aparecimento de harmónicos indesejáveis, cujo efeito é minimizado através de um circuito tanto que funciona como filtro de banda muito estreito. Portanto, nesta classe de funcionamento, para que o ângulo seja π radianos, a corrente que percorre o NMOS é IDS, portanto é ARF cosseno 2π RFT para valores positivos de IDS e, obviamente, zero. Isto é um bocado contrassenso, não é? Mas é a definição matemática. A corrente é nula no restante meio período. O cálculo da tensão na saída obriga à determinação da componente fundamental, cuja frequência é a mesma da portadora da RF, aqui em IDS. Tá? Então, sabendo portanto, essa corrente, que é aqui I1, multiplicando por RL, temos então a tensão na saída Vout, na carga. Portanto, graças ao filtro de banda estreita, que é o nosso tanque, colocado externamente, a corrente flui desde o drain até ao source do MOSFET. Portanto, e essa corrente é a mesma que flui na carga, ou seja, a componente fundamental é dada por I1. E a sua amplitude é dada por este integral aqui. Portanto, o sinal na antena, que é este, é este aqui. Portanto, teoricamente, a VOT de T é uma senoide pura com amplitude máxima igual a VDD. Portanto, então aplicando esta equação anterior, resulta que o A1 máximo é 2 VDD sobre RL. Bom, além disso, o máximo de ARF é também 2 VDD sobre RL. Portanto, a corrente de pico na saída é VDD sobre RL e a tensão de pico é VDD. Portanto, isto significa que essa corrente de pico e a máxima tensão na saída apresentam os mesmos valores observados num amplificador de potência de classe A. O cálculo da eficiência máxima de um amplificador de classe B requer o conhecimento da potência máxima na carga, PRF, e da potência DC, PDC. Esta situação ocorre quando a amplitude de Vout é máxima, isto é, quando máximo de Vout T é igual a VDD. Nestas condições, a potência na carga é máxima e vale VDD ao quadrado sobre 2RL. A potência DC é dada pelo produto da tensão de alimentação VDD pelo valor médio da corrente IDS que flui no canal do MOSFET e cujo valor médio é dado por esta expressão e é dado por ARF sobre π.
Portanto, a potência desse é então o valor médio da corrente que flui no dreno vezes VDD, que é ARF VDD sobre π. Portanto, nesta classe de amplificação, a eficiência calcula-se da seguinte forma: temos aqui a potência RF, temos aqui a potência DC, então essa eficiência é π sobre 4, que é aproximadamente 78,6%. Portanto, em conclusão, comparando com a classe A, tem-se uma eficiência maior. A máxima eficiência também coincide com a condição de máxima potência RF a amplificar. O único problema que esta classe traz, que é um problema, além da eficiência não ser assim tão grande como isso, mas maior que na classe A, é que ao contrário do que acontecia na classe A, aqui poderemos ter problemas de não linearidades, porque justamente o MOSFET ele está a cortar a alimentação, portanto, durante metade do período do sinal de RF. Portanto, a gênese da classe C de funcionamento não é muito diferente da classe B. Quando se opera em classe C, a componente DC e a amplitude de Vin de T são escolhidas para que o ângulo de condução do elemento ativo seja inferior a π radianos, isto é, alfa menor que π radianos. Quando isto acontece, o elemento ativo conduz durante pequenas frações do período e a forma de onda da corrente IDS diferirá pouco de arcos de senoide cortados na horizontal, como poderíamos observar aqui, que à medida que a gente fazemos o corte progressivamente para a esquerda. Apesar de tudo isto, e graças ao circuito tanque externo, as tensões nos terminais do drain e da source do MOSFET são praticamente senoidais, sendo mais aproximadas a uma senoide quanto maior for a seletividade ou o fator de qualidade do circuito tanque. Refira-se que, tal como o amplificador de classe B, esta classe requer filtros mais seletivos quanto menor for o ângulo de condução. Isto deve-se ao grau de não linearidade ser maior, aumentando o nível de distorção na onda de tensão à saída. A corrente no drain pode exprimir-se por um valor DC mais um valor RF. E, portanto, temos então IDC mais ARF. Isto para IDS maior que 0 e 0 para IDS menor que 0. Portanto, ajustando a origem dos tempos para que uma arcada de senoide IDS seja uma função par em ordem à variável tempo e a sua componente DC seja expressa em termos do ângulo de condução, então temos aqui a nossa corrente DC, aqui, que ela é negativa, expressa em função desse ângulo. Portanto, o valor médio da corrente que flui no nosso MOSFET é dado por esta expressão, por este integral aqui, e portanto vemos que esse valor médio depende do ângulo de condução. Portanto, a potência DC virá então igual ao produto dessa corrente média pela tensão da alimentação, que é dado por esta expressão aqui. Por outro lado, graças ao choque, a componente fundamental, cuja frequência é a mesma da portadora da RF, na carga, é a mesma que flui no canal do NMOS e é dada por isto aqui, correspondendo-lhe a tensão VLT aqui. Como o valor de pico da tensão VALT pode ser VDD, significa então que VDD é dado por esta expressão aqui.
Portanto, esta equação anterior sugere que é possível variar a amplitude da RF até ser atingida a máxima potência RF na carga. A potência RF na carga é então dada por esta expressão aqui. Portanto, a eficiência da classe C é dada por esta expressão aqui. Claramente ela depende do ângulo de condução. Portanto, esta equação da eficiência sugere que a diminuição progressiva do ângulo de condução desde π radianos até zero resulta no aumento até 100% da eficiência do amplificador. Esta afirmação não é totalmente estranha, pois a elevada eficiência explica-se por causa do NMOS só conduzir durante uma pequena parte do período. Todavia, isto é um aparente engano, pois a potência RF na carga também depende do ângulo de condução, mas em sentido oposto, isto é, PRF só aumenta se o ângulo alfa também aumentar. Se for aceitável ter uma potência na carga que seja uma fração da potência máxima que o amplificador pode transferir, então a eficiência será elevada. Em analogia, esta última afirmação significa que um carro de corrida que pode conduzir apenas um litro de gasolina aos 100 km, desde que a sua velocidade não exceda os 10 km/h. Portanto, em suma, pequenos ângulos de condução permitem maiores eficiências, mas se forem também de pequenas amplitudes, não permitindo, por isso, potências elevadas na carga. Por outro lado, maiores ângulos de condução permitem elevadas potências na carga à custa de baixas eficiências. Tipicamente, o amplificador opera em classe C para ângulos de condução na faixa entre 2/3 de π a 5/6 de π radianos.